Barretos tem uma lei que proíbe a queimada em 2009. Mas Guaíra não tem, Colina não tem, Colômbia não tem, e são os lugares, doutor Otávio, onde tem as usinas. E aonde vem a foligem desses locais? Onde vai cair? Vai cair aqui. Vai cair aqui. Vai cair em Barretos. Pode diminuir, sim, em quantidade, mas não vai deixar de existir. Agora eu preocupo. E as pessoas desempregadas? Aonde vão estar? Roubando? Passando fome? E aí eu não posso ser omisso e dizer que é preocupante. E nós temos que pensar e repensar. Porque eu fui nos ônibus de trabalhador rural, eu sei muito bem a dificuldade desse povo, sei realmente o ganho real desse povo, dessas pessoas que buscam se sustentar por esse trabalho, que é um trabalho árduo, que é um trabalho cansativo, mas que é o único trabalho que vai dar o sustento para a sua família. E isso eu não posso deixar de ressaltar. No momento é. E nós entendemos também que através desse trabalho é que gera para a nossa cidade muitas coisas, como foi citado pelo Nestor, dentro da nossa economia, dentro da nossa movimentação, daqueles que vão estar gastando o seu dinheiro na nossa cidade, que vão fazer isso, aquilo. Isso aí é um outro assunto que nós sabemos que, por sobrevivência, a pessoa tem que realmente, dentro do seu local, buscar alternativas. Mas, falamos aqui em qualificação. Iniciamos um projeto o ano passado, fazendo um questionamento para as usinas, para que qualificasse realmente quando fosse utilizar o corte mecanizado. Se foi feita uma preparação ou não, ou se existia por parte das usinas uma certeza de que alguma coisa não vai acontecer, isso eu não posso dizer, é o tempo que vai dizer. Dizer que nós temos que fazer alguma coisa porque as queimadas realmente têm trazido um transtorno para todo cidadão, e foi discutido em audiência pública, e vocês viram nas explicações do Paulo, eu estava presente, foi questionado com várias autoridades, então nós sabemos que realmente o problema existe e nós temos que tomar uma iniciativa. Mas aí a minha preocupação é se essa iniciativa vai realmente vingar ou não. Por quê? O que me preocupa é que a minha opinião em relação a esse assunto é que teria que ser discutido de uma forma regional. Eu acho que a região teria que se adequar diante desse projeto de uma forma que as queimadas realmente deixassem de existir e fosse realmente feito um estudo para que toda a região, inclusive Barretos, não sofresse. Essa é minha opinião. Posso até cair em contradição em relação a esse assunto, mas eu tenho quase certeza que seria esse o caminho, a gente trabalhar em termos regional, de uma forma que a gente pudesse estar resolvendo esse problema das queimadas. Isso aí eu acho que quer uma parte? Pode falar. Obrigado pela parte, vereador Olipim. O assunto é polêmico. Nós voltamos aqui em setembro de 2007. Uma manifestação como essa, Vossa Excelência não tinha feito anteriormente. E acho também que eu fiz na sala, sim. O senhor ficou até nervoso na hora. Eu fiz, sim. Fez? Fez pessoalmente para você. Tá. Para não ficar público. Agora, me estranha uma posição, passou a eleição, até dar um posicionamento depois da eleição. O que eu quero dizer a Vossa Excelência, que está ali no slide, 6 mil desempregados do nosso município. E não apareceu ninguém para estar preocupado com esse pessoal. Ninguém veio se manifestar. Uma outra colocação. Barretos dista das cidades vizinhas, uma 30 quilômetros, outra 40, outra 20 quilômetros. Uma coisa é você proceder à queimada da palha da cana na porta da sua casa. Se a gente distanciar, já estamos fazendo isso através do projeto de lei, através da lei. Então, nós estamos distanciando o município. Uma coisa é estar aqui, 1 quilômetro, 2 quilômetros,
o produtor, o usineiro queimando a palha. Outra coisa é estar no município de Guaíra, que dista 25, 30 quilômetros. Embora tenha a predominância dos ventos, mas, com certeza, é um diferencial e muito grande. É um diferencial e muito grande. Então, é onde eu quero fazer essa colocação. Agora, com relação ao regional, vamos lá, quiçá a gente saia deputado estadual, Vossa Excelência me apoia e a gente faz uma lei estadual. Muito obrigado. Quanto a atingir ou não, eu não sei. Eu creio que isso aí é um estudo que vai ser feito. Quando realmente for colocado em prática, nós saberemos se realmente vai atingir ou não. Que vai melhorar? Vai melhorar. E é isso aí que é o objetivo da sua lei. Nós não somos contra a lei, a gente somos favorável à lei. Eu acho que o senhor exaltou à toa, porque nós temos que pensar, eu trabalho numa área importante também, eu sou cobrado por isso também. E eu entrei nos ônibus e sei muito bem a preocupação desses trabalhadores que vão estar aí, desempregados na cidade. Agora, quem vai qualificar eles, quem vai colocar no mercado de trabalho? Quem é? Então, quem é? Então, eu acho que nas coisas é bem polêmico, mas nós temos que ir devagar. Não podemos também buscar solução, temos que buscar uma solução, eu acho que tem que se estudar, é um assunto interessante, porque você, Paulo, trabalhou uma área, tudo bem, eu também trabalhei uma área, eu tenho que dizer, eu entrei no ônibus, eu fui cobrado no sentido, e como é que faz? E nós vamos estar desempregados? Não vão. Olha no olhar de um trabalhador desempregado, você vê a preocupação dele, como fazer. Tudo bem, não estou falando que vai acontecer ou que não vai acontecer, eu acho que nós estamos discutindo aqui publicamente, falando o nosso ponto de vista, ninguém é contra projeto nenhum, nós sempre aqui parabenizamos você, somos favoráveis ao projeto, ninguém é a favor da Folige, mas temos que buscar um meio campo aí, alguma saída, para poder também o trabalhador não ser prejudicado, porque na verdade nós sabemos que a parte pior de tudo isso, vai ser o desemprego. Agora, como numa cidade como Barretos, adequar isso, eu não sei. Porque, Paulo, eu tenho que te falar, porque na entre-safra da cana ou da laranja, todos esses trabalhadores que às vezes vão receber ou não o seu seguro-desemprego, eles vão estar perambulando na cidade buscando outra fonte de trabalho. Todos. Eles não ficam parados. Às vezes outros conseguem, acabam migrando para outro setor de trabalho, tipo na construção civil e outros mais. Outros, às vezes, não conseguem. E aí, onde eles vão ficarem? Então, o que eu preocupo, doutor Otávio, é que, infelizmente, nossa cidade não tem como estar atendendo a demanda de desemprego, que é grande. Agora, vai ser mais um problema que vai ocorrer. Eu estou preocupado com isso, porque eu também sei do meu dia a dia, do meu trabalho, daquilo que a gente vê e sabe o tanto que é preocupante. Mas temos certeza que nós vamos encontrar uma solução, Paulo. Você é uma pessoa sensata, você sabe muito bem o meu ponto de vista, nós já discutimos na sala, quando do seu projeto, você foi uma pessoa que teve a sensibilidade... O senhor quer mais 5 minutos? Só para concretizar. Você teve a sensibilidade de dar mais um ano nesse projeto seu, a gente aqui parabeniza, para que pudesse estar adequando as usinas e tudo mais. Eu entendi isso aí, todos nós sabemos disso, não fomos contra, voltamos favorável. Qual que é a sugestão de Vossa Excelência? Justamente, nós temos Qual a sugestão de Vossa Excelência? Nós temos aqui que buscar uma solução de uma forma que existe uma lei estadual. Mas você vai ter que me dar uma parte de novo. Então, você já teve tempo para explicar, falar, o que eu quero dizer é o seguinte... A minha preocupação é o desemprego, só essa. E a minha preocupação é dizer, se realmente fizéssemos um projeto regional, eu acho que nós estaríamos acabando com as queimadas. Se um projeto apenas local, eu creio que talvez não vai atingir o objetivo. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão e requerimento. Vereador Francisco Abramiziara. Senhor presidente, senhores vereadores, cidadãos, funcionários, munícipes, eu não ia entrar nessa discussão não, porque eu acho que o procedimento básico tem que ser centrado na qualidade de vida, e nós não estamos tendo essa qualidade de vida, e o processo de desenvolvimento que se pretende dar ao país não engloba, evidentemente,
a preocupação básica, determinada, com o meio ambiente. Não há preocupação, e nós não vemos isso realmente de uma forma que nem Barretos, nem o Estado de São Paulo, nem o Brasil, e principalmente o mundo, estão se preocupando com a realidade muito maior, muito mais agressiva, de que o nosso meio ambiente está cada vez mais deteriorado e que as coisas caminham muito para pior, sem que se veja em nenhuma autoridade realmente constituída a preocupação do que vai ser, não daqui 50 anos, 80 anos, quando nenhum de nós já vai estar mais aqui, supostamente, mas para os próximos 5 anos. Aqui em Barretos nós reclamamos esses dias dos 40 graus que estavam fazendo, vereador Paulo. A previsão da Organização Mundial de Saúde e da ONU é de que nos próximos 10 anos a temperatura média há de subir 5 graus. E é em função de todas as formas de agressão que se dá ao meio ambiente. Todas. Nós vemos que os Estados Unidos continuam produzindo a fábula de 14 milhões de veículos por ano, despejando isso no mercado. Nós vemos que as usinas termoelétricas continuam sendo difundidas e a queima de carvão vegetal é um dos graves agentes poluidores. O consumo de petróleo, nós não conseguimos fazer o Brasil se tornar potência mundial explorando aquilo que ele tem de natural, que é justamente a cana, que ele poderia explorar a energia da cana sem poluir tanto como polui, por exemplo, o diesel ou a gasolina. Então, o processo é um processo que envolve uma discussão muito mais ampla, vereador Euripim, do que o desemprego. Porque, quer queira, quer não, esse índice de desemprego, dentro dos próximos 20 anos, vai ser altíssimo se não mudar muita coisa nesse mundo. Então, quando a gente aborda simplesmente uma preocupação com o meio ambiente ou uma preocupação com o desemprego, nós estamos vendo facetas de um problema muito mais amplo e que envolve desde a revisão de coisas muito mais básicas dentro do processo social. Uma delas, e essa toda vez que a gente fala nisso daí, que se cria uma situação de arrepios por aí afora, mas nós temos que pensar forçosamente em controle de natalidade. A possibilidade desse mundo de aumentar a população agora de 1 bilhão de pessoas a cada 8, 12, 14 anos é muitíssimo grande e isso não está sendo de nenhuma forma questionado. A possibilidade de existir um elevado número de desempregados vem também em decorrência dessas coisas, de que se gera hoje um número de empregos muitíssimo menor do que nascem gente, nascem pessoas. Então, quando a gente fala, por exemplo, num projeto como esse, né, numa situação que a gente votou a favor, e eu disse a Vossa Excelência que a primeira votação havia sido pelo embasamento na inconstitucionalidade das coisas, e quando nós vimos que não era, nós votamos todos aqui no projeto. Quando a gente fala sobre essa circunstância do corte de cana, do fim das queimadas, isso não é só pelo benefício e que todos nós aqui em Barretos somos afetados diariamente pela sujeira, pela imundície que fica a casa da gente, sem que a gente tenha nenhuma culpa nisso, a não ser a da omissão. E que a gente não tenha nenhuma participação nisso, a não ser dos prejuízos que nosso organismo e a nossa situação ambiental passam. Por isso, vereador Euripim, eu não estou preocupado com desemprego, não. O que me preocupa muito mais é que pode até nem ter desempregados, nem empregados, se o mundo continuar caminhando desse jeito. E isso já está refletido numa série de fatores, a começar do aumento de câncer de pele, a começar do aumento de câncer de pulmões. Existem muitas agressões e parece que não está acontecendo nada. Esse pedacinho de coisas que nós pretendemos discutir, esse pedacinho de coisas que nós pretendemos mudar, é um pedacinho mesmo de um mundo que tem que ser revisto. Em todos os aspectos. Eu tenho uma atitude até meio chata, meio pedante, pode até ser, de eu não conseguir andar atrás de uma caminhonete diesel, de um caminhão diesel, de um ônibus diesel, porque eu acho que aquilo ali é muito mais do que os 10 cigarros, 20 cigarros que eu possa fumar. É muito mais agressivo porque aquilo impregna no pulmão da gente.
impregna no pulmão da gente e compete lá na captação de oxigênio pelo nosso pulmão. Aquela porcariada que a gente respira, e seria muito bom que um dia a gente fizesse aqui um projeto na casa, que todos os veículos diesel, na proporção, e gasolina em proporção menor, pagassem taxas maiores com relação ao ambiente. E aí a preocupação não é com desemprego. E aí a preocupação é com a questão de meio ambiente, que está cada vez mais degradado, e a gente, como eu disse, tem assistido a tudo isso como se não fosse uma coisa que nos afetasse. Pode não ser tão doloroso para nós, mas se nós começarmos a pensar nos filhos da gente, nos netos da gente, aí vai se arrepiar, e há de se acreditar que não há possibilidade mais de mudança quando a coisa realmente se estabelecer. Já é público isso, não é nenhuma revelação especial minha, mas sabe-se, por exemplo, hoje, que se parar de agredir a natureza hoje, serão necessários 50 anos para recuperar o que já se perdeu nesses últimos 10 anos. E a sequência disso há de ser cada vez pior. Porque cada vez mais eu vejo que o ser humano, pela necessidade de competição, pela necessidade de ganho, está cada vez mais inconsequente, cada vez mais embriagado com a necessidade de produzir, crescer, ter patrimônios, enquanto que o sólido parece assim, que aqueles caras mais poderosos acham que não vão estar vivos mesmo, então para eles não vai fazer diferença se eles continuarem poluindo, ganhando, porque o problema é dos outros que vão vir depois. E não é verdade isso. Porque os outros que virão depois serão descendentes deles próprios. Nós próprios teremos. Há até um funcionário aqui na Câmara que se recusa a ter filho de todas as formas, porque ele acha que ele não deve colocar um filho para sofrer nesse mundo, nas condições que esse mundo já está comprometido. Não é uma coisa que há de ser comprometedora, não, já é comprometedora. Então, com relação à qualificação profissional, vereador Euripim, senhores vereadores, Paulo Correia, eu acho que nós teríamos que qualificá-los e teríamos que nos preocupar não com a destinação do fim do procedimento de queima, não com a destinação de o que vai ser dessa população, e sim darmos a ela elementos para a sobrevivência. Ficarmos num processo de protecionismo, ficarmos num processo de, não, coitadinho, não pode ficar desempregado, porque senão vai virar bandido, coisa que eu não concordo, não. Eu acho que desempregado tem muitas possibilidades, e a maioria dos que a gente conhece brigam por aí afora para tentar ter uma condição digna de vida. Mas nós não podemos pensar em proteger, mesmo porque um país que se determina pelo processo protecionista, ele não se desenvolve. E enquanto nós tivermos certos tipos de mentalidade muito conservadoras ou muito protetoras, nós vemos lá por Brasília que não desenvolve para explorar a célula-tronco, para se desenvolver pesquisas com relação à célula-tronco, tem que vir juiz iluminado para falar as coisas, tem que vir desembargador iluminado, tem que aparecer um ou outro deputado iluminado. Gente, isso é o futuro das coisas. E todo mundo está caminhando para frente, e o Brasil está aqui preso a preconceitos, a históricos cada vez mais retrógrados. Agora, esse é um procedimento que nós temos que pensar em como fazer, porque isso vai continuar perdurando. E a situação do desemprego, ou a situação de qualquer outra decorrência de um processo que nós esperamos que se instale, é muitíssimo menor em relação àquilo que eu acabei de dizer. Será que vai ter gente viva para ser empregada depois? Porque é muito pior. E cada um dos senhores tem sentido isso na pele, que nós nunca tivemos uma primavera tão quente como nós estamos tendo. Dá para imaginar como é que vai ser o verão. Dá para imaginar como é que vai ser daqui 2 anos, 3 anos, em que as milhões de toneladas de poluentes continuarão sendo lançadas na atmosfera. Plagiando lá o Neil Armstrong, isso aqui é um pequeno passo para nós, mas grande para a humanidade, se ela começar a aprender que se nós não cuidarmos daquilo que nós temos, nós vamos ficar sem nada. Obrigado. Continue a discussão e requerimento. André Rezec vai discutir. Senhor presidente, senhores vereadores, população que nos honra com sua presença, telespectadores da TV Barretos,
Eu também, como vereador Kiko, não pretendia discutir o requerimento, não. Mas é que me chamou a atenção algumas coisas, e eu vim aqui para a tribuna porque eu acho que é interessante. O vereador Paulo se lembra, quando do primeiro projeto que se votou pela inconstitucionalidade no projeto, que quando eu discuti com ele sobre o projeto, eu disse que eu era alérgico e me perturbava muito, mas a minha grande preocupação era o que ia fazer com os cortadores de cana. Vossa Excelência se lembra disso? 2 anos depois, quando teve uma decisão do tribunal, reapresentou o projeto e disse que a minha preocupação era exatamente essa. Daí nós vimos falando sobre o êxodo rural, sobre tudo. Me preocupou um pouco as palavras do vereador Claudio Risse, quando falou que muitas vezes são trabalhadores que fora da época, pequenos furtos, não sei, eu acho que realmente o problema de furto é um problema em Barretos, não sei se essa é uma origem. Diz que a solução seria o Cefet. O Cefet vale para quem tem o segundo grau, para quem tem o primeiro grau completo. E pelo que me consta, a grande maioria não tem o primeiro grau completo, então também não seria uma solução válida. O vereador Euripinho disse que conhece a realidade, que foi nos ônibus, que conversou com todos eles. Disse até uma frase que eu achei interessante: passou a eleição. E é exatamente pela frase, passou a eleição, que eu estou aqui para falar sobre isso. O vereador Nestor, quando esteve nessa tribuna, ele apresentou várias soluções que poderiam ser feitas. Eu até pedi para imprimir agora que em 11 de abril, essa Casa de Leis fez um requerimento de autoria do vereador Paulo Henrique Correia, que ele disse que não tinha havido nenhuma resposta. E perguntou, inclusive, para o senhor prefeito, porque quando se fala em qualificação de pessoal, as usinas têm a responsabilidade social? Tem a responsabilidade social. Só que a responsabilidade de qualificar os moradores do nosso município vem também do prefeito municipal. A fiscalização que devia ser exercida, se está tomando providências ou não para a lei ser cumprida, tudo isso passa pela fiscalização municipal. A solução, se há um problema social eminente, passaria pela promoção social, levantar quem são os trabalhadores, qual a real condição educacional dessas pessoas, qual a aptidão para outros serviços, e tudo isso está sendo mapeado. Esse requerimento foi em abril, nós estamos há 2 meses, e quando a gente começa a ver algumas discussões já paralelas no sentido, mas a fuligem de outra cidade vem para Barretos, me desculpa, mas o que parece aqui é que vai fingir que não está acontecendo nada e deixar a coisa tocar para frente. Eu disse desde o começo, sou uma pessoa alérgica a várias coisas, inclusive a fuligem da cana-de-açúcar. Sim, por mim já teria acabado há muito tempo. Todos nós, todos os vereadores, como grande parte da população de Barretos, sabia plenamente que, acabando a queimada da cana, haveria o desemprego desses trabalhadores. Todos nós saberíamos que em áreas com mais de 30% de declive, não entra a máquina de cortar cana. Tudo isso foi feito. No dia que votou a segunda lei, a proibição era quase que imediata, e começou ainda uma discussão, e acabou dando mais um ano de prazo, exatamente para que se adotasse essas medidas. Então eu não consigo entender, agora, mais de um ano depois, todo mundo vinha como se não tivesse existido aquela sessão, como se não tivesse existido esse 1 ano a mais de prazo para que resolvesse o problema. Os problemas que o Dr. Kiko disse, realmente com relação ao meio ambiente, são claros, está todo dia na televisão. Os Estados Unidos, há uns anos atrás, se recusou a assinar o protocolo de Kyoto, e hoje corre atrás para tentar fazer alguma solução, depois de vários terremotos, maremotos, várias catástrofes naturais. E quando se fala um calor de 40 graus, é o reflexo na nossa sociedade. Agora, foi feita a lei. Sim, infelizmente, até me assustou quando o vereador Paulo disse que não houve nenhuma resposta do requerimento. Porque quando o Poder Legislativo, a Câmara Municipal, faz alguma pergunta para alguém que não é do serviço público, a resposta pode vir ou não. Ele não está subordinado a responder pela Câmara. E eu disse para várias pessoas, como não só eu, que requerimento, muitas vezes, quando não é perguntando alguma coisa, não tem utilidade nenhuma. Nós já vimos diversos requerimentos aqui,
que saía na população e causava verdadeira aflição. Ah, vai ser agora? E cito como exemplo um requerimento do vereador Euripinho, quando foi discutido aqui na casa sobre transporte gratuito de ônibus para estudantes, que saía na rua, vai ser gratuito? Não, é um requerimento, só perguntou a possibilidade de ser gratuito, não vai resolver. Agora o que nós estamos vendo é que realmente esse requerimento que foi feito não perguntou só para as usinas, perguntou para o senhor prefeito municipal, e não houve resposta da prefeitura? Se o senhor puder me informar qual foi a resposta? Dá uma parte, vereador Pois não. André. A questão da resposta, teve a resposta da Secretaria do Meio Ambiente. E também vamos fazer uma observação, o presidente do sindicato, Cacá. o Nobuhiro Kawai, respondeu também. Mas as partes envolvidas, vamos dizer assim, que são os usineiros e também os trabalhadores rurais, não. Mas qual foi a resposta da prefeitura e do Cavai? Que a Secretaria do Meio Ambiente estaria fazendo um trabalho em grupo para apresentar soluções. E até agora também não tive um resultado positivo. Então, são essas colocações que eu quero passar, de acordo com a fala de Vossa Excelência, porque nós vamos continuar nessa luta, nesse caminho, para que essa lei ela vai entrar em vigor, em janeiro de 2009. Algumas pessoas entenderam que deveria dar esse prazo de 1 ano, então a gente concordou, e a maioria venceu com prazo de 1 ano. E não teve a qualificação, viu, vereador André? Eu até solicitaria, com a permissão do vereador Nestor Leonel, que, já que houve essa resposta em 11 de abril, que a Secretaria do Meio Ambiente estaria fazendo isso, que perguntasse também quais foram as reuniões realizadas pela Secretaria do Meio Ambiente e o que foi decidido nessas reuniões, para que também fosse da informação da Câmara. Fica até a sugestão para o vereador Paulo Correia, que, para aperfeiçoar a lei, que pelo que eu vejo não está sendo cumprida, de um outro lado, se institui... Não, que pelo jeito não vai ser cumprida. Então, para que seja cumprida, se estabeleça alguma sanção a quem não cumprir. Fica até a sugestão. A previsão de multas. Mais uma vez, o vereador, está lá no escopo da lei, previsão legal, se queimarem a palha da cana a partir de janeiro de 2009, no primeiro caso, R$50 mil de multa, no segundo, a reincidência é R$100 mil. Serão destinados metade para a Secretaria de Saúde e metade para a Secretaria do Meio Ambiente, para que possa estar fazendo, estruturando e equipando a própria Secretaria através de fiscais. Porque, na verdade, mesmo se eles, os produtores, os usineiros, forem queimar a cana, precisa pedir uma autorização na Secretaria do Meio Ambiente. Correto. Tipo assim, vamos afrontar a lei. E, de acordo com isso aí, nós vamos ter, com certeza, a localização. E o que nos cabe aqui? Cobrar essa fiscalização, e quem vai executar, você sabe que é o município. Nós vamos estar aqui cobrando direto, você pode ter certeza, Vossa Excelência pode ter certeza disso aí. Eu agradeço e até gostaria de solicitar do presidente, da assessora de imprensa, que divulgasse os 2 dados que tem, que inclusive quem assiste o Fantástico tem visto o grande número de pessoas dizendo isso na Amazônia, que o site do Fantástico não pega Barretos, mas o site do INPE pega, e todas as queimadas podem ser detectadas lá no município de Barretos, e todo mundo tem essa informação disponível. Pois não, vereador? Obrigado pela parte, vereador. Senhores vereadores, eu não vou fazer uso da palavra, mas eu vou só deixar uma informação para a gente ver se procede ou não. Todo mundo é contra a fuligem, a preocupação do desemprego, tudo que eu já ouvi dos antecedores, dos antecessores, tudo bem. Eu tenho uma informação e conhecimento de que existe uma ADIM articulada contra a lei de Barretos. Mesmo porque, quando do primeiro projeto de lei do vereador Paulo Correia, nós votamos contra porque não se entendia da competência do município para legislar a respeito, e evidentemente foi arquivado. Posteriormente, num projeto de lei de uma outra cidade, que o desembargador entendeu que a competência era originária do município e, eventualmente, em concorrência com o Estado. E existe uma lei do Estado que diz que o final da queimada seria em 2014. 2012. 12, 14. alterou. Alterou, sim. Para 14. A preocupação é uma só, é a fuligem, é o cancerígeno, quer dizer, existem produtos e produtos alimentícios que a gente come e a gente vê que... Solicito mais 5 minutos. Excelência, terá 5 minutos. Obrigado. A gente observa que
principalmente na classe médica, ao comentário que a evolução cancerígena está uma coisa violenta nesse país. O que não é, o que produz ou não, os médicos vão ter, os cientistas detectarem para parar com isso, que é um absurdo. Mas existe uma DIN, que é uma ação direta de inconstitucionalidade a respeito dessa lei, que eu não sei os termos do fundamento, se questiona não só a competência, parece-me que não, mas questiona o problema da duplicidade e hierarquia de leis. Essa DIN já tem a notícia que ela foi julgada no Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça entendeu que ela não seria de forma alguma inconstitucional, mas já foi objeto de recurso especial e está pendente de julgamento. Então está sob júdice. E eu não sei se estando sob júdice ou não, a vigência dessa lei, o que poderá ensejar em termos de justiça com a suspensão ou não se questionando o problema de desemprego, isso ou aquilo, mas quanto ao aspecto só da legalidade, considerando que existe um recurso especial pendente de julgamento dessa lei. Eu queria só indagar vocês e sugerir ao requerimento do Nestor que seja oficiado ao tribunal para ver se existe essa DIN, os termos dessa DIN e a situação em que está, para que o vereador Paulo Corrêa tenha noção exata e precisa do que realmente está acontecendo no município de Barretos. Só para ficar claro, vereador Otávio, essa DIN foi julgada pelo tribunal e foi julgada e deu improcedente e entrou com recurso especial. Improcedente e há um recurso especial pendente de julgamento. Vossa Excelência poderia só me informar as partes para tentar procurar essa DIN? Parece-me que é a usina Guarani. Usina Guarani. Sindicato única, Sindicato dos Usineiros, contra a Câmara Municipal e Prefeitura Municipal. Bom, se é contra a Câmara Municipal, acho até absurdo a Câmara... Eu não sei se entra, é contra a Câmara. Se é contra a Câmara realmente, eu acho absurdo perguntar então para o tribunal, sendo então, que a Câmara é parte. Então, se a Câmara é parte, fica mais fácil alguém entrar no site do tribunal e verificar. Eu desconhecia que fosse, inclusive, contra a Câmara. Parece a informação que eu tinha que foi articulada a sessão diretamente no tribunal. Agora, evidentemente, se a Câmara é parte, fica mais fácil, porque existe um site, BR... Não, um site de qualquer forma, mas o advogado da Câmara vai ter cópia da inicial. Aliás, se for, senhor presidente... É só ajudar, é isso que eu estou dizendo. Se existe isso, não precisa ofício, é só eu sugiro, então, que seja juntado ao requerimento cópia da inicial, da contestação, do acórdão e do recurso especial, e aí sim, a situação que alguém, ou advogado da casa, que presta as informações e junto do requerimento para ver a situação, tendo em vista a eficácia, a pretensão dessa lei. Porque se ela não tiver a força cogente de lei, não há que se falar em multa. Mas, senhor vereador, todo respeito, Vossa Excelência é o único advogado da casa, e se o Tribunal de Justiça deu pelo improvimento da lei, pela improcedência da lei, e o recurso especial, não há nem que falar em efeito suspensivo, nem efeito, a sentença está válida. A lei está em vigor até o momento que algum recurso tirar o vigor dela. Tirar o vigor. Se alguém entrar com agravo de instrumento e outros remédios processuais, seja lá o que for, se houver a suspensão da lei, realmente interrompe a lei. Mas até que haja uma decisão do Judiciário que determine a sessão da lei, a lei está em vigor. Senhor presidente, só para encerrar, eu gostaria de requerer a Vossa Excelência que determinasse o Departamento Jurídico que deixasse à disposição dos vereadores uma cópia do processo, para a gente poder tomar ciência do que é. Eu acho que é grande para tirar de inicial de todas as fases do processo e deixar, mas que deixasse uma cópia na secretaria para que os vereadores pudessem ter acesso e ter conhecimento do que realmente está acontecendo. Porque, pelo que o vereador Otávio, a lei está plenamente em vigor e deve ser cumprida. Mas eu pessoalmente gostaria, tenho certeza que outros... Ela só entrará em vigor em janeiro. Sim. Ela não está em vigor. Ela entrará em vigor em janeiro. Nada mais justo que ler o acordo e tal. Então, eu gostaria que Vossa Excelência providenciasse, porque eu acho que tem mais vereadores que gostariam de ler ela também. Eu acho que não precisaria de vários xerox, mas que deixaria um xerox à disposição dos vereadores. Obrigado, senhor presidente. Pois não. A sua excelência terá um xerox para cada vereador. Não, um só. Projeto. Está em discussão o requerimento do vereador Nestor Leonel. Com a palavra, o vereador João Alberto Minaré. Quero cumprimentar o presidente da casa, Cláudio Honor Risse, em exercício. Cumprimentar os funcionários da casa, meus colegas vereadores, cumprimentar o público aqui presente, a imprensa, no nome do Marcos Diamantino,
Cumprimentar a todos que estão nos assistindo nos seus lares e dizer que eu estava ali sentado e confesso que eu não tinha pretensão de vir aqui à tribuna, porque eu acho que já é um assunto que foi discutido. Mas a verdade é que acho que qualquer pessoa, qualquer ser humano, ele quer, na verdade mesmo, ver o bem-estar do próximo. Eu, por exemplo, fico triste quando a gente vê e está assistindo que pessoas desempregadas, não é só o cortador de cana, não. É muita gente. Eu queria citar um exemplo, que nós temos aqui 318 mototáxis. Se abrir vaga para mais 200, vai preencher essas 200 vagas. Então, é mais de 200 pessoas que às vezes estão aí fazendo algum biquinho, mas que se tivesse um serviço fixo, tenho certeza que ele toparia e pegaria esse serviço de ser um mototaxista. Agora, com relação à cana, a gente vê o sofrimento, né, dessas pessoas que cortam cana. Imagina um sol com 40 graus e as pessoas lá cortando aquela cana, com aquela fuligem soltando, aquela carvãozinho preto, né, que forma diversas doenças. Isso é horrível. Agora, eu queria dizer para o Paulo, que a sua ideia, é uma ideia ótima, aplausível. Porque Vossa Excelência está preocupado com o desemprego, Vossa Excelência, ao mesmo tempo, está se preocupando com a nossa cidade, com aquilo que pode acontecer por um motivo do corte de cana, quer dizer, a doença que já está surgindo, como diz aqui o vereador médico Kiko, né, que câncer de pele, câncer de pulmão. Mas eu fiz uma pergunta agora mesmo, e perguntei se as cidades vizinhas, circunvizinhas, citar aqui Guaíra, Guaraci, Jaborandi, essa cidade pequena, existe essa lei proibindo, né, proibindo a queima da palha e da cana. Me disseram que não. Que não tem. Então, dependendo do vento, se você colocar fogo num canavial, numa palha de cana, lá digamos, em Guaíra, e o vento, na hora que coloca o fogo na palha da cana, o vento estiver em direção contrária, e depois ele resolver a vir na direção de Barretos, pode estar certo que aquela fuligem vai cair aqui. Não tem dúvida nenhuma. Então, o que precisava ser feito? Fazer um trabalho, e esse trabalho, eu quero aqui invocar o nome do deputado, né, nosso deputado, que nós votamos, né, que o povo de Barretos elegeu, Dr. Weber Rezec, que ele, como deputado, fizesse um trabalho nesse sentido. Não só aqui em Barretos, mas no estado de São Paulo, onde o deputado pode atuar, ele fazer um trabalho onde está sendo prejudicada a cidade. Porque isso realmente é um trabalho do deputado. Precisa ser feito, e o deputado tem esse poder de fazer esse tipo de coisa. Agora, precisa saber também se os deputados não estão comprometidos com as usinas. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, será que Vossa Excelência poderia advertir o vereador João Minaré para seguir o regimento e falar sobre o tema do requerimento? Obrigado, senhor vereador. Eu não sei por que o vereador está citando ao presidente que se faça, que entra no requerimento, tudo justamente do requerimento. Está aqui, ó. Agora, eu estou dizendo que o seu tio, que é o deputado do Estado de São Paulo, gente, pelo amor de Deus, quer dizer que não pode citar o nome do tio que tem o poder de fazer, não faz e quando fala quer achar ruim. Quer avocar o regimento. Se ele não está entendendo o que é o regimento interno da casa, eu vou ter que explicar, vai partir para a baixaria,
Porque acontece o seguinte, ele sabe muito bem como funciona, ele se faz de bobo, e é por isso que pela segunda vez vai ser suplente. Vereador João Minaré, vamos nos ater ao regimento. Olha, Vossa Excelência disse Vossa Excelência não tem esse direito de dizer isso, que eu vou ser suplente, porque Vossa Excelência não tem esse direito. É o povo que tem, Certo? na urna. Vossa Excelência não tem esse direito porque, se eu fui suplente, sou um suplente, eu não comprei voto de ninguém. Eu Senhor entrei pela presidente, porta da frente. Por favor, só cumprir o regimento interno. Você entrou pela porta do fundo, João. Você não foi eleito nem nessa, nem na vez que vem. Eu sou tô vereador pedindo e pro entrei senhor pela presidente. porta da frente. Senhor presidente, por favor. Por favor, então, se vocês... Eu vou cortar o microfone, então, se vocês continuarem a discussão. Vamos discutir o projeto. Mas, ô, Tem senhor discussão, presidente, por favor. eu estou dentro do assunto. Olha, mas... Ô, vereador, por favor, vamos seguir o requerimento. A gente não pode nem sair um pouquinho para ir no banheiro e ver essa brigada, nada. Vai. Presidente, eu gostaria de dizer para Vossa Excelência, quando eu disse aqui, dessa tribuna, que existe deputado compromissado com as usinas e não pode ir lá pedir nada, porque foi pedir dinheiro para o usineiro. Eu não citei nome de ninguém. Eu estou dizendo que tem deputado que não pode defender a cidade em lugar nenhum porque tem compromisso com os usineiros. Tudo bem, mas vamos no projeto em si, João, por favor. É isso, essa é uma Requerimento. realidade da coisa. Porque se não tem compromisso, pode chegar e dizer, não, eu vou fazer a lei. Senhor presidente, por favor, vamos seguir o regimento ou não? Até agora, a sessão estava toda bonitinha, sem problema nenhum. O vereador João Minaré, ele não consegue entender o regimento da casa, toda vez que vai para a tribuna, começa com essa história. Se quiser, eu vou voltar como líder, ele vai partir para a baixaria, que é o que ninguém quer ver. Agora, cabe a Vossa Excelência, que está na presidência, fazer cumprir o regimento. E é isso que eu estou solicitando para Vossa Excelência, pela ordem, para que cumpra-se o regimento. Vossa Excelência tem poder para cortar a palavra, para suspender a coisa, e todos os demais requerimentos que dá. Porque, infelizmente, o vereador João Minaré não dá para argumentar. Então, Agora, o que eu estou pedindo a Vossa Excelência, é que cumpra o regimento, que é a obrigação de quem exerce a presidência. Só isso, senhor presidente. Então Obrigado. tá bom. Por favor, ele vai seguir. Por favor, João. Sua Eu Excelência, só então, gostaria, por- ô, senhor de presidente, seguir dizer dentro- para Vossa Excelência o seguinte, eu acho que ninguém tem que ensinar nada para Vossa Excelência, porque Vossa Excelência é um presidente competente. E quando está fora do assunto, Vossa Excelência sabe muito bem a hora que está, não precisa de ninguém estar ensinando, não. Eu gostaria que Vossa Excelência respondesse isso para ele. Não, pode deixar que a Certo. gente de agora para frente vai seguir. Porque Vossa Excelência é um presidente que tem competência e é um presidente que sabe a hora que tem que chamar a atenção ou não. Certo? Agora, o que eu fico pensando, por que quando a gente fala, às vezes, uma verdade, a pessoa inflama, acha ruim, vem falar aqui de suplente. Nós não estamos discutindo quem é suplente, quem não é suplente. Eu não disse suplente aqui. Ô, vereador, então, por favor, vamos seguir então aí. Desculpa aí o negócio de suplente. As coisas de Eu disse suplente, alguma ó. coisa, presidente, eu quero perguntar para Vossa Ó, Excelência. eu vou cortar então o microfone da Sua Excelência, enquanto eu vou cortar do vereador André, então, por favor. Um fim de mandato, uma discussão que não tem nada a ver. Porque eu sou obrigado a cumprir o regime, então. Obrigado pela parte, vereador João Minaré. Nós temos também, eu tenho estudado com relação à lei, e na comarca de Jaú, lá tem o Tribunal Regional Federal, lá tem um tribunal, e o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal entraram com uma ação exigindo que a lei do Estado de São Paulo, ela sim é inconstitucional, porque ela autoriza uma queimada da cana sem estar com tal de RIMA, relatório de impacto do meio ambiente. Então, e lá foi deferida uma liminar que toda a região, nós estamos aqui em Barretos por enquanto, se tentarem dificultar a lei, nós vamos entrar no Ministério Público Federal de Ribeirão Preto, aí vai pegar todo o norte do estado de São Paulo. A gente está fazendo um alerta, hoje a lei é só municipal, tá? Aí a questão vai ficar pior ainda, porque com relação à lei estadual, a gente sabe dessa ação que tem lá o Ministério Público Federal de Jaú, porque eles autorizam a queimada da palha da cana-de-açúcar, a Secretaria do Meio Ambiente, e não exige o impacto ambiental. Para Vossa Excelência ter uma ideia,
Aqui está, a poluição da queima da cana é um dos mais sérios problemas do estado de São Paulo. A palha, ao ser queimada, são liberadas 30 quilos de monóxido de carbono por tonelada e 3 quilos do particulado, que é o carvãozinho. Então, tem uma série de impacto ambiental. E a lei do estado de São Paulo não prevê esse relatório de impacto do meio ambiente. Então, a gente está tentando resolver a situação. Tentando não. Vamos resolver a questão de Barretos, só que depois pode ficar até mais sério, porque se a gente entrar no Ministério Público Federal de Ribeirão Preto, aí eu acho que muito mais gente vai ser prejudicada desse assunto. Mas só um minutinho. Mas quando eu disse aqui, dessa tribuna, que o deputado ele tem força. Ele tem força de criar uma lei. Mas ele não falou o nome do deputado também. Calma. Mas eu estou dizendo, isso é uma não sugestão minha. Nós estamos vereador. discutindo uma lei que ela é municipal e ela pode ser estadual. Aí vai depender do deputado. Se o deputado fizer essa propositura, certo? Se o deputado fizer essa propositura, ela vai valer na cidade circunvizinho, que não vai afetar mais a nossa cidade. Vou dar a parte para o Nestor, depois logo em seguida para Vossa Excelência. Obrigado, João, pela parte. O que a gente fica triste, eu principalmente, é de saber que o meu requerimento é para ver as parcerias que estão feitas para a gente ver o que poderia, em conjunto com o prefeito, se tem deputado estadual, deputado federal, como a Luciana, se a gente poderia, em conjunto, achar a solução para amenizar o desemprego. Então eu fico triste que aqui está se falando, e o Paulo também até... Por favor. Então terminou o tempo. Se o senhor for ficar dentro do tempo, eu vou deixar. Caso contrário, eu corto o tempo. Agora está esgotado, não vou dar mais 5 minutos. Não, deixa certo? Só para encerrar, eu não vou dar mais 5 minutos, acabou a discussão. Encerra essa discussão. Eu não quero que Vossa Excelência seja diferente. A Sua Excelência me desculpe, nós estamos com 32 requerimentos para discutir aqui. Está parado nesse negócio da cana aqui, que é um requerimento, que já faz mais de 1 hora que está aqui discutindo, uma coisa que tem 32 requerimentos com pedido de vista aqui, de discussões, aliás. Tem 15 do Paulo Corrêa, tem 12 do Lipim, tem mais de alguns aí, isso é simples um requerimento. A lei é o ano que vem. O ano que vem nós não estamos aqui mais. Deixa eu discutir o ano que vem as leis. Agora é requerimento. Senhor presidente, eu me acho que desculpa, eu tenho o mãe. direito. Tá, direito o senhor tem, mas de falar dentro do requerimento também. Se for cada um querer falar o que bem sente que quer, por favor, vai todo mundo do lado ali, depois que acabar a sessão, se tiver 11 vereadores em plenário e cada um falar 15 minutos, é claro que vai falar 165 minutos. Mas se cada um cumprir esse requerimento certinho, o que Vossa Excelência quer que eu faça? Eu fiz uma sugestão aqui, certo? E avoquei o nome do deputado. Quer dizer, eu achei que eu estava fazendo até um bem. Nossa, quando a pessoa achou que isso é um absurdo. Quer dizer, porque o senhor não estava dentro do justamente discutindo o requerimento. Parte, não tem a parte, mas não está encerrado o tempo, nem o senhor me desculpa, está encerrado. Tem parte, mas... Não, já terminou o tempo dele, hein? Acabou, está encerrada a discussão, hein? Senhor presidente, o tempo, já encerrou. Encerrar. Porque desculpa, mas não está discutindo requerimentos, estão discutindo coisas particulares, coisas que não tem nada a ver. Vamos falar isso depois. Qual foi a coisa particular que eu discuti aqui? Quero que Vossa Excelência está falando. Senhor, por favor, já encerrou o tempo então, o senhor me desculpa, mas já está encerrado a discussão. Aqui não foi falar nada particular. Você está falando do requerimento. Bom, está cortado o microfone, está em discussão. Tá bom. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Um adendo do vereador André Rezegue. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado o adendo do vereador André Rezegue. Está em discussão o requerimento. Número 1038/2008. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Depois que terminar, se quiser fazer explicações pessoais, discutir é outro departamento, mas vamos discutir o que está em discussões. Com a palavra, como líder, vereador Eurípides Jorge Navem, por 5 minutos. Senhor presidente, a gente imaginava que depois de um período eleitoral, todas essas discussões, essas picuinhas acabariam, mas pelo que eu vejo, acho que vai continuar até o final do ano, e isso aí é uma coisa muito triste. Não precisa disso, não há necessidade, tem que ter respeito. Eu quero dizer o seguinte, eu pedi uma parte para o João Minaré, que quando eu estava na tribuna, falando,
O Paulo Correia me interpelou e disse, então, quando for candidato a deputado, a gente pode fazer uma lei regional. E ninguém foi interpelado por isso. Então, eu acho que houve um equívoco de entendimento das coisas. João Minaré disse que, por se tratar de uma lei estadual, uma lei regional, que às vezes não citou o deputado, ou se citou, foi interpelado e depois voltou à fala, que pudesse fazer um trabalho com a nossa deputada federal, com o Arnaldo Jardim, que é deputado federal também, que é uma pessoa bem conhecida na nossa cidade, com outros deputados estaduais também, tem o Rodrigo, tem outros, e assim, para que a gente pudesse... Ele citou? Ele não falou o nome de deputado depois, quando você interpelou ele. E citou no sentido que é um assunto polêmico. Nós vamos precisar de força mesmo a nível estadual, porque a gente sabe que vai afetar todo esse entendimento, como foi falado pelo doutor Otávio, como foi citado pelo Paulo Correia em outra cidade, onde o assunto vai causar muita polêmica ainda, porque envolve partes e partes. Eu quero dizer o meu posicionamento aqui, que eu sou favorável ao projeto, eu não sou a favor de foligem nenhuma, já foi discutido, causa realmente problemas da saúde, tivemos audiência pública, foi discutido todo o trabalho bonito do Paulo Correia, nós falamos tudo, discutimos tudo dentro da maior clareza possível. Quem está nos assistindo percebeu e sabe que no campo das ideias que se resolve as situações. Só que eu disse que eu estou preocupado, Euripinho, com o desemprego. Por quê? Como o Paulo ironizou uma hora, o André Rezec ironizou quando disse que no período eu fui nos ônibus. Fui sim, olhei na cara de cada trabalhador e vi a preocupação. Eu não tenho que mentir, é pura verdade. E essa é a minha preocupação, porque eu trabalho diariamente com isso. Eu não posso ser omisso em cruzar meus braços e falar, essa foi minha preocupação. Agora, que nós temos que resolver o problema da queimada, lógico que nós vamos ter que resolver de uma forma como o doutor Kiko disse, com relação aos efeitos cancerígenos e outras coisas mais. Queria dizer também, até não deu oportunidade de falar na tribuna, existe uma cidade vizinha, onde desenvolve um trabalho social importantíssimo com os cortadores de cana, onde os seus filhos fazem um trabalho social, um trabalho de aprendizado, no período em que os seus pais estão trabalhando, para poder reciclar, preparar essas crianças, esses filhos jovens, para o mercado de trabalho. Existe muito projeto, como foi dito aqui pelo Nestor Leonel, que eu também já fiz um estudo em relação na merenda incrementar o peixe. Já analisei muitas vezes isso. É interessante a gente estar discutindo aqui e colocar as ideias que foi discutido aqui, que o Nestor nos trouxe alguns projetos, para que a prefeitura possa implementar dentro da sua merenda, porque isso vai ser bom, se gasta menos, dá mão de obra, e essas cooperativas vão ajudar bastante a nossa cidade. Então, isso é assunto interessante. Mas, quero deixar meu posicionamento aqui, e respeito muito o meu colega Paulo Correia, respeito a todos os colegas aqui. Não sou favorável à queimada, como ninguém o é. Nós queremos, sim, buscar, e acho que essa é a solução. Soluções para que a gente possa amenizar esse problema. Tá bom? Muito obrigado. Continua a discussão. Continua a discussão de requerimento do vereador Paulo Correia. Englobadamente, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1020 e 1021. Com a palavra, vereador Paulo Correia, para discussões englobadas. Não, senhor. É 1019. Senhor presidente, senhores vereadores, são requerimentos que tramitam na casa, que já foi objeto em outras oportunidades, a gente está falando a respeito desses requerimentos. O 1011/2008 requer voto de congratulações e aplausos ao 5º período noturno do curso de Pedagogia das Faculdades Integradas Soares de Oliveira.
pelo projeto Basta Dengue, Educando contra a Doença. Então, os alunos do 5º ano, as alunas principalmente, né? A gente está aqui enaltecendo o trabalho, porque é um trabalho de consciência, está indo fazendo os arrastões, orientando a população, um trabalho voluntário que merece destaque da Câmara Municipal. Eu quero que faça um adendo, Marcelo, senhor presidente, que seja direcionado também à direção da escola, tá? Aqui é direcionada ao professor Aurimar de Freitas Figueiredo, as várias alunas do 5º ano do período noturno do curso de pedagogia e também direcionada à direção da escola. Qual o requerimento, por favor? Esse está na sequência, né? 1011/2008. Direção da escola, seja cientificada a direção da escola. O requerimento 1012/2008 é a respeito do José Faleiros de Almeida Filho, que até tem um data show que a gente apresentou na época. Iluminação nos predinhos denominado Conjunto Habitacional Dr. José Faleiros de Almeida. Então a gente teve a oportunidade aqui na época de estar fazendo um levantamento, mostrando, pode ir passando. Aí a iluminação interna lá que é sofrível, o pessoal, as famílias lá sofrem com relação a essa iluminação. Ele foi entregue, a afirmação da CDHU diz o seguinte, que o conjunto foi entregue com iluminação condominial, com 34 pontos de iluminação. Marcelo, só dá uma. Então a gente pegou o abaixo-assinado lá dos moradores, levantamos toda essa situação e fotos que foram tiradas lá. Aí seriam os pontos onde deveria ter a iluminação interna lá do conjunto José Faleiros de Almeida. Então a gente levantou todas essas questões, pode ir passando. Levantamos na época, aí a escuridão lá do conjunto. Aí são 2 fotos que a gente tirou lá no local. E teve uma grande repercussão na imprensa, de Barreiros e regional. Pode passar. Então, isso aí provocou uma reunião da CDHU, Prefeitura e moradores. A CDHU teve a oportunidade de estar lá conversando com os moradores, o prefeito, doutor Emanuel. Pode ir passando. E ali ficou acordado, onde resultou no projeto 4/2008, convênio entre a Prefeitura e a CDHU, recursos a fundo perdido. Então, a gente, no momento, a gente quer saber qual que é a situação. Previsão de estar executando o serviço e tudo mais. O requerimento 1013/2008, a possibilidade da administração proceder ao estreitamento das faixas de estacionamento de frente ao fórum. Isso, correto. Ali é um grande movimento, o doutor Otávio frequenta diariamente o fórum, pode ir passando. Está sobrando espaço entre um veículo e outro que nós vamos mostrar aí. Ali tem condições de estar organizando, se estruturando melhor aquele estacionamento. Tá? Aí são fotos tiradas no local. Pois não, vereador Otávio. Vereador Paulo, eu vou orientar a Vossa Excelência e dizer a Vossa Excelência que esse requerimento eu já fiz ele há tempo e já está em estudo no sentido do prefeito providenciar essa providência que Vossa Excelência está querendo. Legal. Então, parece só questão de aguardar agora o retorno de um dos membros da presidente da OAB, inclusive diminuindo para dar um espaço, inclusive, maior, porque os espaços que hoje lá existentes são bem largos. E se estreitar um pouco, cabe, inclusive, muito mais carro, mas já está estudo nesse sentido. Inclusive, enquanto não ocorre, pode até aproveitar a área verde do lado ali para estacionar também, que é um espaço tranquilo. Mas já tem um estudo nesse sentido, só está aguardando o Wander Donaldo chegar para a gente marcar uma reunião para tentar resolver isso. Obrigado pela parte, vereador. Então, as fotos lá, mostrou requerimento 1014, a iluminação da Avenida Agostinho Pereira. Nós também já fizemos essa solicitação aqui na Câmara Municipal. A Agostinho Pereira foi iluminado a outra parte da avenida, só que ela não foi em toda a sua extensão. Ela parou naquela rotatória onde tem a escola ali, a escola municipal. Aí está a iluminação, pode ir passando. E a gente está cobrando aí, essa parte de baixo, que tem a delegacia de polícia, tem
o CEMEP. Essa é a parte da iluminação que a gente está cobrando da prefeitura para que seja feita também, tanto no prolongamento da Agostinho Pereira como da Mário Petroni, que fizeram a metade, né? Essa é a da rua Mário Petroni. Então, a gente está cobrando a continuidade desse benefício à população do bairro. O próximo requerimento, 1015/2008, é com relação à faixa de pedestre na CEMEI Veridiana Silva, lá no bairro Pimenta. É uma solicitação lá das mães, é uma solicitação da diretora, dos funcionários, para que proceda esse benefício ali na CEMEI. Essa aí não tem, Flaviano. Requerimento 1016/2008. É com relação à gratificação dos servidores municipais à disposição do Poder Judiciário. Também não tem. No Tribunal Regional do Trabalho... Excelência, me dá outra parte? Pois não. Deixa eu informar a Vossa Excelência mais uma vez, e eu louvo a atitude de Vossa Excelência pela preocupação com os funcionários. A gente sabe que na Justiça do Trabalho o Tribunal Federal de Recurso tem uma complementação. A questão de 2 ou 3 anos nós fizemos esse requerimento e o Tribunal de Justiça respondeu dizendo que não tinha como pagar. E o prefeito, na época, também não tinha, segundo a informação, de que não tinha também, na época, verba para isso. Mas eu quero adiantar a Vossa Excelência que os estudos também, ainda obstante não ter requerimento, e eu louvo a atitude de Vossa Excelência e a preocupação, mesmo porque, como oficial de justiça, comunga com a gente no mesmo espaço. O Suamir, da 2ª Vara Criminal, chefe do cartório, já tem, inclusive, projeto de lei, só está faltando um projeto de lei, mais ou menos igual em outras cidades, para determinar que há legitimidade para isso. E só está determinando, dessa semana agora, marcar uma reunião com o seu prefeito para ver da possibilidade de implantar esse benefício. Porque eu não quero, de forma alguma, de que o funcionário da prefeitura, qualificado no judiciário, passa a ser tido num tratamento desigual em termos de salário, quando, depois que ele faz uma série de coisas, merece, inclusive, uma gratificação. Então, esse estudo também, você tem conhecimento, nós já fizemos isso há uns 2, 3 anos, e agora está só dependendo de marcar uma reunião. Não se foi feito antes, porque não teve tempo rápido. Mas está em andamento também, e Vossa Excelência está de parabéns. Então, Vossa Excelência também está colocando essa situação, e eu tenho cobrado o Tribunal de Justiça, porque ganha um funcionário sem alguma despesa, e como há analogia em outros tribunais, nós estamos cobrando do Tribunal de Justiça que proceda de forma semelhante aos servidores municipais dentro do Tribunal de Justiça. O requerimento 1017/2008, redutor de velocidade na Avenida Dom José de Matos Pereira, próximo a Neme Assad de Moquidés. Também uma solicitação dos moradores. A gente teve lá, o Paulinho da Mercearia solicitou, as pessoas lá, as vizinhanças solicitou, e a gente está encaminhando ao prefeito. Requerimento 1018/2008. A pavimentação asfáltica da rua Vilma Tomé. Também já foi objeto de requerimento desse vereador, de outros colegas, está aqui o nosso colega João Minaré, o vereador Euripim. E ali já tem praticamente um projeto, é uma rua pequena, sem saída, para que proceda a pavimentação asfáltica. Então, a gente está querendo saber do Executivo, eu tenho certeza que o prefeito, doutor Emanuel, vai fazer, só que a gente quer saber se é agora, se é até o final do ano, começo do ano, para que a gente possa dar essa resposta aos moradores lá da rua Vilma Tomé. O requerimento 1021/2008 é com relação à Avenida Agostinho Pereira também, novamente. É a sinalização ali no bairro Zequinha Amêndola, que é logo da entrada. Isso aí foi na época, a gente fez solicitação ao prefeito, ao secretário de trânsito, na época era o doutor Eloy. Então, a gente conseguiu dar uma disciplinada com relação ao trânsito ali na entrada. Eu gostaria só de mais 5 minutos, 3 minutos, presidente, só para terminar. Excelência, tem mais 5 minutos para concluir. Então, só que agora ele está apagado. Então, a gente está cobrando da Secretaria de Trânsito para que proceda a repintura, vamos dizer assim, para que possa dar a sinalização adequada naquele local. E o último requerimento, 1020/2008, é com relação aos mutirões.
ao mutirão lá do Ibirapuera, mais especificamente, porque é uma luta muito grande desses moradores, porque desde 1987 eles vêm lutando para que possa estar ali na sua casa com as garantias em termos de escritura. Então a gente tem cobrado desde o início, quando a gente assumiu uma vaga aqui na Câmara Municipal, a gente tem feito essa luta. Pode passar. E só que essa luta, quando eu assumi a Secretaria da Promoção Social, aquela casa ali é lá do Mutirão Ibirapuera. Aquela ali era a situação quando eu assumi. Pode passar. Aí a gente começou a dar andamento na obra, levei os mutirantes a Brasília, onde eles foram diretamente cobrados das autoridades lá, era a Secretaria de Ação Comunitária. Vários barracos nós conseguimos, depois colocamos o pessoal dentro das suas residências, vários barracos nós conseguimos fazer com que a gente eliminasse aqui do município de Barretos. E a gente quer saber agora o que está inviabilizando, né? Ali é um requerimento de 28 de março de 2005. Pode ir passando. Outro requerimento em 28/11 de 2005, pode passar. 26 de maio de 2006, 19 de junho de 2006, pode passar. 14 de setembro de 2007, 1020/2008. A gente tem certeza que o prefeito deve estar encaminhando a essa casa. São quase 350, 400 moradores que serão beneficiados com essa escritura na mão. É uma luta deles. Quando começou, foram eles. O projeto, a mão de obra era do próprio morador que ia ser beneficiado com as casas. Então, agora a gente, depois de quantos anos? Quase 20 anos, 21 anos, a gente está, durante esses 3 anos e meio, cobrando. Eu tenho certeza que o prefeito deve estar mandando esse projeto aqui para a Câmara Municipal para estar repassando as escrituras aos moradores. Era só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Continuam discussões de requerimento, Paulo Correia. Não havendo orador, está em votação o adendo do requerimento 1011/2008. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que manifestem. Aprovado o adendo do requerimento 1011/2008. Está em votação o requerimento. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que manifestem. Aprovado o requerimento 1011/2008. Requerimento 1020. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado o requerimento 1020. Requerimento 1021. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado o requerimento 1020 do vereador Paulo Henrique Correia. Requerimento 1018. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado o requerimento 1018. Requerimento 1017 do vereador Paulo Henrique Correia. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado o requerimento 1017. Requerimento 1016, do vereador Paulo Henrique Correia. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado o requerimento 1016. Requerimento 1015. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado o requerimento 1015 do vereador Paulo Henrique Correia. Requerimento 1014. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado o requerimento 1014. Requerimento 1013 do vereador Paulo Henrique Correia. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado o requerimento do vereador Paulo Henrique Correia. Está em votação o requerimento 1012 do vereador Paulo Henrique Correia. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado o requerimento 1012 do mesmo. Está em discussões o requerimento 1007 do vereador José Francisco Cabral Miziara. Está em discussão o requerimento 1039 do vereador José Francisco Cabral Miziara. Está em discussão.
Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes, funcionários, imprensa. O que me interessa, na verdade, é discutir apenas o requerimento 1007. E esse requerimento é derivado de um projeto de lei que pretendia apresentar nessa casa, senhor presidente, mas que foi declarado pelo nosso jurídico como inconstitucional em razão do fato de mexer com verba pública, razão pela qual eu transformei o projeto de lei em requerimento. E me baseei no seguinte: nós sabemos que a administração pública fornece em vários bairros da cidade, na grande maioria dos bairros da cidade, a isenção de pagamento de conta de água quando o consumo da residência não ultrapassa 10 mil litros por mês. Nessas condições, então, a prefeitura, entre aspas, perde qualquer forma de recebimento desde que o consumo seja inferior a 10 mil litros de água. Significa que ela não tem gastos com esses 10 mil, ela não, entre aspas, gasta com esses 10 mil litros que ela dá gratuitamente. O que eu pretendi com esse requerimento é que aqueles inadimplentes, aquelas pessoas que infelizmente têm as suas contas de água cortadas por falta de pagamento, que pelo menos recebessem esses mesmos 10 mil litros de água que são dados gratuitamente para aqueles que não gastam os 10 mil litros. Quer dizer, em outras palavras, que de alguma forma, que se esquecesse o gasto da pessoa, ou o débito da pessoa, da família, anteriormente ao corte, que ficasse vigente o corte, mas a partir de cada mês houvesse o fornecimento mínimo para as condições mínimas de dignidade de uma família. Um mínimo de 10 mil litros daria para a pessoa poder lavar sua casa, poderia tomar banho, poderia fazer comida. Ela continuaria devedora da administração pública, do SAI. Mas ela, pelo menos, teria a condição de ter um mínimo de condições de decência e que teria uma forma de não se cortar a água de uma forma tão violenta e tão radical pela falta de pagamento. Já foi dito aqui, e não foi só eu quem disse isso, já vários vereadores disseram, que a grande maioria das pessoas que tem o corte de água porque não tem dinheiro para pagar. Por razões diferentes, deixaram uma conta acumular com outra, ou houve alguma forma de gasto imprevisível dentro da estrutura familiar, e de repente a conta deixou de ser quitada, e lá veio o corte, e aí já vem a taxa de religação, já vem a multa, já vem correção monetária, já vem um monte de coisas que oneram mais ainda a conta do munícipe. Então, com isso, muitas vezes a pessoa, a família, não tem condições de quitar o débito e passa a ficar sem o fornecimento mínimo de água, zero de água. Como nós aí, enfocando nessa circunstância, que as pessoas têm a isenção de pagamento quando o gasto é inferior a 10 mil litros, ou até 10 mil litros, nada mais natural que a prefeitura pudesse, então, fornecer esses 10 mil litros mensalmente para as famílias. Está sendo feita a consulta com a prefeitura, evidentemente, eu acho que já até sei a resposta, de que é inviável, por parte da administração, fazer esse fornecimento. Porque ficaria oneroso, ficaria difícil para fornecer água para a população, ficaria difícil identificar os devedores, assim por diante. Mas ficaria muito mais difícil ficar sem água. Então, um pouquinho de boa vontade, um pouquinho de atuação do nível social, até que a estrutura da Secretaria de Serviço Social tivesse atenta para essa realidade e procurasse dar a cada família, pelo menos, a certeza de que teriam 10 mil litros de água fornecidos mensalmente, independentemente do pagamento dos débitos anteriores. Que fosse fornecido 1.000 litros por semana, 2.000 litros a cada 4 dias, sei lá como é que seria feito o cálculo, mas pelo menos desse às pessoas a possibilidade de elas se sentirem gente. Porque eu não sei se algum dos senhores já teve esse tipo de problema, mas eu já tive, e sei como é que é péssimo, como é que a gente se sente terrivelmente mal
quando cortam a água, quando cortam a luz, ou quando cortam qualquer outra coisa, a gente se sente como se fosse marginalizado. E quase que sempre, 99% das vezes, as pessoas que não pagam por dificuldades financeiras. Dizer assim, não, o cara não paga porque é mau caráter, ou porque... Não. Nós temos que enxergar a realidade da nossa comunidade, e agora há pouco se discutiu muito acerca de emprego, desemprego, e nós sabemos que a nossa comunidade aqui tem um nível elevado, de em torno de 6 a 7 mil desempregados. Pessoas que não têm rendimentos, pessoas que às vezes deixam de cumprir com seus compromissos exatamente por causa das imensas dificuldades até de colocação em trabalho. Por isso, o termo desse presente requerimento, que a Prefeitura pense nisso, e que cada um que possa encontrar uma dificuldade em tentar implantar esse requerimento, pense em si próprio, pense nas